Olá, aluno interativo. Antes do início da aula, onde você vai assistir agora, em poucas palavras eu quero dar aqui o nosso agradecimento em nome da escola a você, aluno interativo, que se dedicou durante todo esse ano letivo e os demais anos que esteve conosco, pela sua dedicação, pelo seu estudo, seu empenho, seu foco. E aqui o nosso objetivo é, de fato, dar o melhor para vocês. E pensando em dar o melhor, pensamos em começar o nosso canal interno de TV e lançamos o ITV, canal onde está disponível algumas aulas, onde os professores utilizarão esse estúdio para gravar e passar questões e dicas do Enem. Estamos dando início com o ITV com o projeto do Aulão em Casa, onde você irá, no conforto de sua casa, assistir aquele aulão que aconteceria em algum auditório, em algum espaço que estaria acontecendo para o nosso aluno. Então, aproveite o conforto da sua casa, aproveite o seu local, onde você esteja, do seu próprio celular mesmo, assistam essas dicas com os nossos professores, com essa equipe fantástica do Interativo. E em nome da direção, o nosso muito obrigado e desejamos a você muito sucesso. Foco, determinação. Temos certeza que iremos comemorar no final de tudo isso a aprovação de cada um de vocês. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. Tudo de bom e boa prova. E aí, pessoal, meu nome é Tony, sou professor de Biologia e vou apresentar aqui algumas questões para que a gente possa trabalhar alguns argumentos que caem corriqueiramente dentro da prova de Biologia em Ciências Naturais no seu Enem. A primeira questão que nós vamos trabalhar, ela fala sobre fermentação. Os pontos importantes a respeito do metabolismo energético, da qual a fermentação faz parte, que vocês devem levar em consideração, são as diferenças entre a fermentação e a respiração celular, certo? Então nós temos metabolismo energético como sendo principalmente feito pela fermentação alcoólica, fermentação lática e a respiração celular. Nós temos também a fermentação acética, só que a fermentação acética não é muito cobrada no Enem. Além disso, ela precisa da presença de oxigênio para que ocorra, assim como a respiração celular. Diferente do que ocorre na fermentação alcoólica e na fermentação lática, que ocorre na ausência total de oxigênio. Tá? Na fermentação alcoólica, nós teremos a quebra da glicose para a produção de um álcool, etanol, e a produção de gás carbônico, assim como o ATP. Por isso, esse tipo de fermentação alcoólica ela é utilizada muito para fazer massa de bolo, massa de pão, massa de pizza, né? E também é usado para fazer bebidas alcoólicas, como por exemplo a cerveja, a levedura, que é muito conhecida, né? Que é um fungo muito conhecido aí para a fermentação alcoólica. Temos também a fermentação lática, que ocorre através de lactobacilos, que são bactérias, são utilizados para fazer aquele famoso Yakultzinho, né, que a galera gosta de tomar, e também feita pelas nossas células musculares, na ausência, lógico, do oxigênio. Então aquela dorzinha que você sente persistente depois de fazer uma atividade física que você não é acostumado a fazer, você sente por conta da concentração de ácido lático que seus músculos fizeram na produção de ATP, porque faltava oxigênio, ok? E por fim nós teremos a respiração celular, que é feita pelas mitocôndrias em todas as células eucarióticas, onde nós teremos uma produção mais substancial de ATPs, já que na fermentação alcoólica e na lática a gente tem apenas a produção de 2 ATPs, na respiração celular nós podemos ter uma produção de muito mais ATPs, cerca de 38 ATPs é produzido aqui durante a respiração celular, que é dividido em 3 etapas. Nós temos a glicólise, que ocorre no citossol, com a produção de 2 ATPs, o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, ou seja, dentro da mitocôndria, e nós teremos a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais, que é responsável por fabricar a maior parte do ATP que é utilizado por suas células. Vamos direto agora para as questões aqui, para que a gente possa trabalhar, certo? Então, para preparar uma massa básica de pão, deve-se misturar apenas farinha, água, sal e fermento.
Parte do trabalho deixa-se para o fungo presente no fermento. Ele utiliza amido e açúcares da farinha em reações químicas que resultam na produção de alguns outros compostos importantes no processo de crescimento da massa. Antes de assar, é importante que a massa seja deixada num recipiente por algumas horas, para que o processo de fermentação ocorra. Então nós teremos aí o fungo utilizando os açúcares contidos aqui na farinha e o açúcar mesmo que é colocado no preparo, para que eles produzam energia. E um dos subprodutos, o que seria? Seria o gás carbônico. Esse período de espera é importante para que a massa cresça, pois é quando ocorre a letra A, reprodução do fungo na massa. Não, o fungo ele pode até se reproduzir, mas ele não vai gerar o quê? Que a massa não vai fazer com que a massa ela boie na solução, na água, né? B, formação de dióxido de carbono. É exatamente essa opção que você vai marcar. Então, letra B é a resposta correta, onde nós teremos a fermentação alcoólica produzindo CO2. Se por um acaso estivesse falando de fermentação lática, a gente não teria produção de CO2, certo? C, liberação de energia pelos fungos. Os fungos vão liberar energia, eles vão produzir energia? Vão, mas não é a liberação de energia que vai fazer com que a massa flutue na água. Transformação da água líquida em vapor de água. Não, o fungo ele não vai fazer com que haja evaporação da água, não é verdade? E letra E, evaporação do álcool formado na decomposição dos açúcares. Isso também não vai fazer com que a massa flutue, não é verdade? É importante também que você leve para o Enem como bagagem o conceito das teorias evolutivas, certo? O lamarquismo, o darwinismo, o neodarwinismo. Além disso, é importante também que vocês saibam como que ocorreu a evolução dos homens. A gente sabe que os homens, que os seres humanos, o Homo sapiens, eles surgiram a partir de ancestrais em comum com os símios, né? Os mais aparentados nossos são os chimpanzés. Então, existem evidências que corroboram essa hipótese. Então, isso cai demais no Enem, é importante que vocês saibam. Tá? O lamarquismo, do que é que ele fala? Ele fala do transformismo, onde uma espécie ela se transforma em outro pelo uso e o desuso, que é a primeira lei que foi postulada por Lamarck. Então a teoria do uso e do desuso dizia que o indivíduo, ao utilizar um determinado caráter, o desenvolvia e ao deixar de utilizá-lo ou um determinado órgão, aquele órgão iria atrofiar. E aquela informação, ou seja, aquele desenvolvimento ou aquela atrofia, já passaria para a sua prole através da teoria dos caracteres adquiridos, que então a sua prole ela já nasceria com a modificação. Né? Isso a gente sabe que hoje a teoria lamarquista ela caiu em desuso porque mesmo que haja modificações a nível de células somáticas, que são todas as nossas células que apresentam determinadas funções que não a de reprodução, a gente sabe que não há modificação a nível molecular, não há modificação gamética. Portanto, o indivíduo que, por exemplo, treine demais um halterofilista, ele não vai nascer com um filho já com os músculos desenvolvidos. Ele pode nascer com a predisposição genética, com metabolismo acelerado, né? Mas ele nunca nascerá já forte por conta das modificações que o pai dele fez durante a vida dele, durante os treinos, certo? Darwin. O que foi que Darwin postulou? Ele postulou que dentro das populações havia variedade. E essa variedade deixava a população diversa no meio. Modificações no meio poderiam selecionar aquelas variedades que estariam mais adaptadas àquelas mudanças. Enquanto uns conseguiriam reproduzir-se, outros não conseguiriam reproduzir-se, e esses que não reproduziram, eles eram apagados. A genética dele era apagada da população, enquanto aqueles que se reproduzem, eles passam as informações genéticas, modificando com o tempo o perfil genético da população, certo? Então, a seleção natural agiria como filtro, selecionando aqueles indivíduos mais aptos. E o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, utiliza todo o alicerce fundamentado por Darwin, mais o conhecimento de onde vinha aquela variedade. Darwin dizia que dentro das populações tinha variedade, só que ele não tinha o conhecimento de genética, não tinha o conhecimento de biologia molecular. Então novas ciências apareceram para explicar isso aí, certo? Então, vamos para a questão. Ainda a respeito da evolução, é importante que nós saibamos as características dos seres humanos que o tornam humanos, né? Então, o polegar opositor, a pele glabra, sem pelo, que faz com que a gente perca mais calor para o ambiente mais facilmente, né? Sirva como um radiador, entre outras características. O telencéfalo bem desenvolvido, que surgiu por conta das nossas ligações sociais muito complexas, né? Então, vamos à questão. A perda de pelos foi uma adaptação às mudanças ambientais que forçaram nossos ancestrais a deixar a vida sedentária e viajar enormes distâncias à procura de água e comida.
junto com o surgimento de membros mais alongados e com a substituição de glândulas apócrinas, produtoras de suor oleoso e de lenta evaporação, por glândulas écrinas, suor aquoso e de rápida evaporação. A menor quantidade de pelos teria favorecido a manutenção de uma temperatura corporal saudável nos trópicos castigados por calor sufocante em que viveram nossos ancestrais, já que a nossa evolução ela saiu, né, os nossos antepassados, as populações originais, saíram de lá do continente africano, nas savanas africanas, onde era muito quente. De que maneira o tamanho dos membros humanos poderia estar associado à regulação da temperatura corporal? Vamos lá. Então, letra A. Membros mais longos apresentam maior relação superfície-volume, facilitando a perda de maior quantidade de calor. Essa alternativa ela está óbvia, ela é a correta, né? Mas vamos analisar as outras questões. Letra B. Membros mais curtos têm ossos mais espessos que protegem vasos sanguíneos contra a perda do calor. Ora, os vasos sanguíneos eles não ficam protegidos pelos ossos. E mesmo que a gente tivesse ossos mais espessos, eles não iriam englobar os nossos vasos sanguíneos, certo? Letra C. Membros mais curtos desenvolvem mais panículo adiposo, sendo capazes de reter maior quantidade de calor. Uma pessoa, seja ela de qual estatura for, ela vai ter mais ou menos a mesma quantidade de células. Então, o panículo adiposo em um organismo pequeno ou um organismo grande, adulto, é quase a mesma coisa. Então, quando nós engordamos, nós aumentamos a quantidade de gordura dentro da célula adiposa. Não aumentamos o número de células adiposas, certo? Letra D. Membros mais longos possuem pele mais fina e com menos pelos, facilitando a perda de maior quantidade de calor. Ora, a gente não tem essa diferença entre a pele fina e a pele grossa em relação à espessura ou ao tamanho dos membros, não é verdade? Apesar de que, por exemplo, em anfíbios, nós teríamos a espessura da pele deles mais fina para que eles possam fazer a respiração cutânea, por exemplo. Mas aqui a gente não tem trocas gasosas. A gente tem perda de calor a partir da evaporação da água e por conta também de uma maior circulação sanguínea no local. Letra E. Membros mais longos têm maior massa muscular, capazes de produzir e dissipar maior quantidade de calor. Ora, o que vai dizer se eu tenho uma maior quantidade de massa magra ou maior quantidade de musculatura não seria a espessura, o tamanho dos membros, né? E sim a quantidade de trabalho que você faz com a sua musculatura, beleza? Outro ponto importante que você deve levar como bagagem para o Enem são alguns conceitos relativos à ecologia, né? Como, por exemplo, cadeia alimentar, teia alimentar, a passagem de energia e de matéria dentro dos elos das cadeias das teias alimentares, o ciclo de matéria e energia. Então, levando-se em consideração as teias e as cadeias alimentares, nós teremos os componentes que fazem parte desses elos, como, por exemplo, os organismos produtores, os organismos consumidores e os organismos decompositores. Quem seriam os produtores? São organismos quimiosintetizantes ou fotossintetizantes, bactérias, algas, plantas. Quem são os consumidores? Consumidor primário, que se alimenta de produtores. Consumidor secundário, que se alimenta de consumidores primários. E assim sucessivamente, dependendo do tamanho da cadeia alimentar. E por fim, nós teremos os organismos decompositores, que utilizam os restos orgânicos de todos esses organismos aí para a produção de energia, como por exemplo as bactérias e os fungos. Tranquilo? Então, aqui nessa questão, eu trouxe algumas informações que vão mexer um pouco com os conceitos relativos à cadeia, teia alimentar, componentes do ecossistema e níveis tróficos. Vamos lá. A figura representa um dos modelos de um sistema de interação entre seres vivos. Ela apresenta duas propriedades, P1 e P2, que interagem em I para efetuar uma terceira propriedade, P3, quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia, E. Essa figura pode simular um sistema de campo, em que P1 representa as plantas verdes, P2 um animal herbívoro e P3 um animal onívoro. Então nós teríamos aqui que poderia ser o Sol, né? Que está fornecendo energia para a planta para que ela produza o seu próprio alimento através da fotossíntese. Essa planta está servindo de alimento para P2 e, como nós podemos ver, esses dois organismos aqui, eles vão servir de alimento para P3, já que lá no enunciado da questão está informando que P3 é um organismo onívoro, ou seja, omnis, tudo, vorus, alimenta. Então é um organismo que se alimenta de qualquer coisa. Ele pode se alimentar tanto de organismos produtores quanto de organismos decompositores. Ok? Vamos analisar as questões. A função interativa 1 representa a proporção D. Letra A, herbivoria entre P1 e P2. Na verdade, nós temos P2 se alimentando de P1, não ao contrário, não é verdade? Polinização entre P1 e P2. Naquele exemplo ali, nós teremos passagem de energia. Aqui na polinização, a gente vai ter o transporte de pólen de uma flor para outra, e não é isso que a questão está nos mostrando.
Letra C, P3 utilizada na alimentação de P1 e P2. Na verdade, é ao contrário. P1 ou P2 está servindo de alimento para P3, não é verdade? Olha, quando você estiver analisando uma cadeia alimentar, você vai ver que os elos da cadeia alimentar, nós teremos sempre um indivíduo servindo de alimento para o outro, com start sempre no organismo produtor. E quando a gente tem um organismo que serve de alimento para outro, nós temos uma seta apontando um indivíduo que vai servir de alimento para o outro. A matéria vai ser transferida, a energia vai ser transferida a partir daquela seta ali, certo? Então nós podemos observar lá que P1 e P2, na verdade, são alimento de P3. Portanto, a resposta correta é a letra D. P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. Letra E, para a gente analisar também. Energia de P1 e de P2 que saem do sistema. Na verdade, ela não saiu do sistema. Ela entrou em P3 através da alimentação, ok? No ano passado, em meados de agosto, saiu uma lei federal em que os municípios eles precisam se adaptar e modificar a sua forma de descarte de lixo nos municípios. A gente tem que parar de utilizar os lixões e utilizar agora os aterros sanitários, já que o lixão ele não toma o cuidado devido com esse descarte de lixo, onde vai ter a produção de chorume, que vai contaminar os lençóis freáticos, a produção de metano, que eu acabei de falar, que faz com que haja o aumento do efeito estufa. Já que nos aterros sanitários, nós teremos esse cuidado, a impermeabilização do solo, onde será compactado o lixo, onde será descartado o lixo, e a deposição dessas substâncias aí, quando elas fazem a decomposição, quando micro-organismos fazem a decomposição e produzem o metano ele pode ser canalizado e pode até ser utilizado, como quem sabe, como combustível, não é verdade? Nós não vamos ter no aterro sanitário uma forma definitiva, uma forma totalmente positiva de descarte de lixo, né? Já que a gente não tem a seletividade dos alimentos, do lixo que vai ser descartado ali, certo? Então, analisando a questão. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume, líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos, foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. Esse aqui foi retirado da revista Promoção de Saúde da Secretaria de Políticos da Saúde, né, em 2000. Então, vamos analisar as questões, as alternativas. Letra A. O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos. Na verdade, o lixo industrial, se ele for perigoso, ele não pode nem ser descartado em aterros sanitários. E quando ele é descartado, quando ele não tem nenhuma periculosidade, ele vai ser descartado como um lixo urbano qualquer e vai ser depositado ali em camadas. Letra B. O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele colocado cal virgem. Então, o lixo hospitalar ele precisa de um cuidado maior, já que ele tem contaminantes e substâncias contaminantes. Ele precisa ser tratado antes, ele precisa ser retirado de micro-organismos patógenos que potencialmente possam ser encontrados ali. Dependendo da periculosidade, esse lixo aí ele deve ser até incinerado. Então, letra C. O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas. Essa não é a incumbência dos aterros sanitários. Letra D. O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume. Na verdade, não há separação do lixo orgânico ou do lixo inorgânico. Tá? Quando há separação, é a retirada do lixo inorgânico para que seja utilizado para reciclagem, mas o cuidado de triagem desse lixo não é total, entendeu? Então vai misturado o lixo orgânico e inorgânico. E letra E, o lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado. É exatamente isso que acontece. Nós canalizamos o chorume, nós impermeabilizamos com polietileno os solos e canalizamos o chorume. Esse chorume ele será tratado e será recolocado no meio. Ele será colocado em mananciais para ser reutilizada a água. Tranquilo? E também há um cuidado maior em relação à produção de metano, como eu havia comentado anteriormente. Então aqui a resposta é a letra E. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado das aulas. As aulas elas estão acessíveis aqui no nosso site. Entrem lá, essa aula e outras aulas, outras dicas especiais para o Enem, para você, para a sua aprovação, estão lá no site do Interativo. Beleza? Boa sorte na prova!